Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, nesse friozinho gostoso que tá hoje, não é verdade? Agora parece que vai sair um solzinho, então vai ser bem legal, né? Eu já tomei aqui meu cappuccino, muito gostoso, para poder esquentar e, óbvio, né, tomei o cappuccino lendo a Palavra de Deus, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, são tantos os desafios que nós temos diariamente, que poucas coisas conseguem nos manter de pé, para poder enfrentar o dia sem murmurar e sem reclamar. E essencialmente a melhor maneira de você enfrentar a dificuldade é através da leitura da Bíblia, onde você vai aprender muitas coisas a respeito de como resistir aos dias maus, à maldade das pessoas, à perversidade do mundo e ainda assim você conseguir enxergar a vitória que está em Cristo Jesus. Então vamos lá, nosso devocional, Jeremias capítulo 19, lembrando que isso aqui é só uma devocional, onde eu estou compartilhando as impressões, as pesquisas de fatos que talvez passe despercebido da tua devocional. Eu quero procurar te ajudar a enriquecer um pouco mais ela, tá bom? Já é rica, já é maravilhosa, na verdade não precisa de mais nada, mas é uma forma de contribuir com você, beleza? Então vamos lá, Jeremias capítulo 19, e nós vemos aqui que Jeremias, ele encenou mais uma parábola. Deus é tremendo, cara, Deus é demais. Como é que Deus usa umas coisas aqui que é muito louco, velho. Deus pega Jeremias e fala, Jeremias, pega um vaso, chama os líderes lá de Judá, tá? E leva eles pro vale de Ben-Hinom, lá em Tofete. Você lembra lá na devocional do capítulo 7? Esse local era o lixão deles. E nesse lixão aqui, eles, além do lixo que ficava constantemente queimando e saindo fumaça, eles jogavam os corpos dos pobres que eram oprimidos, assassinados e morriam. E eles não estavam nem aí, jogavam os corpos lá, os corpos das pessoas lá. Também era naquele local que eles realizavam o sacrifício de crianças. Cara, coisa absurda, coisa que Deus já falou que nem sequer passou pela mente dele, tamanha perversidade. E você perceba que teve reis lá em Israel que fizeram isso. Por exemplo, Acas, em 2 Reis 16:3, ele sacrificou o próprio filho. E Manassés também, filho do rei Ezequias, outro sem vergonha, também lá em 2 Reis 21:6, sacrificou o próprio filho. Então o que acontece? Deus vai lá e fala o seguinte, ó, vocês fizeram coisas aqui que são abomináveis. São abomináveis que eu nem sequer pensei, mas vai chegar um dia que eu vou transformar Jerusalém numa Tofete, ou seja, vai transformar Jerusalém num vale de matança, onde os corpos estarão ali derramados. E ali no verso 8 ele fala, transformarei Jerusalém em um monte de escombros, será um monumento à sua tolice. Por que tolice? Idolatria, desobediência, Deus avisando, sacrifício de crianças e as coisas absurdas, injustiça, muita injustiça, assassinato, sabe, uma crueldade imensa. E aí ele fala assim que Deus fala que além de destruir Jerusalém, vai fazer com que os inimigos cerquem a cidade e falte tanta comida. Lá no verso 9 até o verso 10, no verso 9 aliás, fala que vai faltar comida ao ponto das pessoas comerem seus filhos, filhas e amigos, de tanta fome generalizada que vai ser. Ou seja, as pessoas serão levadas ao mais profundo e absoluto desespero. Olha, é tremendo. E ali no verso 10 e já no verso 11, Deus diz assim através de Jeremias, que eles enterrarão os seus corpos aqui em Tofete até que não haja mais espaço. E aí eu farei de Jerusalém e o palácio do rei de Judá se tornará uma Tofete. Todas as casas de vocês serão queimadas, onde vocês queimam incenso serão destruídas e terão tantos corpos que o Tofete será transferido para a cidade e para o palácio. Olha que sentença terrível. Ou seja, vai ter uma matança tão grande, tão grande, tão grande, que vocês vão ter corpo jogado para tudo que é lado, para tudo que é lado. É uma verdadeira guerra, uma verdadeira chacina. Então tá aqui, ó, o que o pecado causa. Sabe, aquele povo foi pecando, Deus perdoar, pecar, perdoar, até que chegou num ponto que Deus falou, chega. Lembra da medida dos amorreus que nós falamos na devocional? Lá no comecinho? Então, Deus falou para Abraão que vou esperar chegar na medida dos amorreus, que é 400 anos. Eu vou esperar chegar a medida do pecado para me castigar esse povo e destruir ele. Foi a mesma coisa com o povo de Deus. E nós hoje estamos na época da graça, mas não se esqueça. Um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele aplicará a justiça. Né? Depois dos 1000 anos de reinado, haverá uma segunda ressurreição, haverá guerra, o final, a segunda ressurreição. E aí as pessoas que não
que não foram felizes de participar da primeira ressurreição enfrentarão o trono branco, onde haverá o julgamento de cada um pelas suas obras, e pelas obras a gente sabe que só há condenação. Bom, capítulo 20 é um alerta, hein? É um alerta. Capítulo 20, o Pazur, que era o encarregado do templo, foi mandado, chegou pro Jeremias e falou assim: quem mandou você profetizar essas coisas aí? Não, velho, você tá maluco. Prendeu Jeremias, mandou colocar ele no tronco e desceu a vara nele. Mandou que ele fosse açoitado. Beleza, foi açoitado. Passou o dia, no dia seguinte foi liberado. Jeremias chegou para ele e falou assim: ô Pazur, parada dessa aqui, ó, Deus mandou dar um recado para você. Seu nome a partir de hoje mudou. Sabe como é que é o teu nome agora? Homem que vive em terror. Ou seja, Deus vai colocar um terror tão grande na tua mente, meu filho. Deus vai entrar na tua mente, vai penetrar na tua mente e você vai ficar com um terror tão grande. Sabe por quê? Porque os teus amigos vão morrer. Essa cidade vai ser destruída. E você e seus familiares, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ser levados lá para a Babilônia. Lá vocês vão ser tratados como escravos. E lá vocês vão morrer. E não vai ter ninguém para sepultar vocês. Porque você só profetiza mentira. Você é um filho de Satanás. É lógico que Deus não falou isso aí para ele. Mas eu estou falando porque o cara é um filho de Satanás mesmo. Então é assim, ó, brinca. Brinca com o servo de Deus. Todos aqueles que brincam, que zombam, que escarnecem um servo de Deus, pode ter certeza, vai cair sobre a ira de Deus. Porque se o servo está fazendo a vontade dele, o servo não precisa se defender. Porque quem defende o seu servo é o seu Senhor. Cuidado, não vamos zombar das pessoas. Teve uma época que começaram a zoar um determinado candidato aí que falava glória a Deus. E eu não permiti que aqui na minha casa ninguém zoasse ele. Porque independente se ele está sendo candidato ou não, se ele está fazendo algo que não é correto, se o pensamento dele está equivocado ou não, ele era uma autoridade, ele tinha uma autoridade que havia sido delegada por Deus. E de Deus não se zomba. Se ele está cometendo algum erro, é problema dele com Deus, não é problema nosso. Nós é que não podemos nos insurgir contra as pessoas a quem Deus deu autoridade, a quem Deus concedeu autoridade. Essas pessoas nós devemos respeitar, porque esse é o espírito de rebelião que habitou em Satanás e Deus não tem misericórdia. Então vamos lá, vamos continuar aqui. No capítulo 8, no verso 8, no verso 9 aqui, nós vemos aqui que Jeremias, ele diz assim: poxa vida, eu abro minha boca só para gritar violência e destruição e as pessoas estão zombando de mim. As pessoas estão zombando de mim, eu não aguento mais isso. Só que depois ele fala: como que eu vou segurar a tua palavra, Senhor? Como que eu vou conter a tua palavra como fogo dentro dos meus ossos? Estou cansado de tentar contê-la e é impossível, eu tenho que falar. E o servo de Deus é assim. Deus mandou falar, ele tem que falar. Muito embora ele tivesse anunciado a palavra de julgamento, embora as pessoas ele fosse alvo de piadas, ainda assim, o servo de Deus ele tem que se importar com o que as pessoas dizem. Muito embora é chato, mas a pessoa tem que falar aquilo que Deus manda ele falar, porque senão aquilo começa a correr por dentro e é muito ruim. Bom, lá no verso 11, nós vemos que Jeremias ele depositou toda a sua confiança no Senhor. Ele depositou toda a sua confiança, muito embora tudo o que estava acontecendo, muito embora as armações, o que o povo estava fazendo, ele preferiu fazer o que? Ele preferiu confiar no Senhor dos Exércitos, né? E ele falou assim: o Senhor dos Exércitos, tu provas o justo e examinas os pensamentos e as emoções. Isso aqui é muito legal mesmo. Porque Jeremias, depositando a confiança no Senhor, ele era o único que poderia defender Jeremias de tudo que estava acontecendo ali e ainda dar ânimo para o profeta, dar força para o profeta para que ele continuasse. Então Deus examina os pensamentos e as emoções. Muito cuidado, muito cuidado. A gente não pode ser dominado pelas emoções, nós temos que ser dominados pela palavra de Deus. Lembra que eu falei na devocional que nós somos árvores plantadas, a nossa raiz vai lá na água para buscar os nutrientes necessários? A água representa a palavra. Nós vamos na palavra, onde Deus fala conosco, para retirar todos os nutrientes, para poder suportar as tribulações, as dificuldades, porque o Senhor nos prova e nós não podemos ser reprovados, beleza? Olha, lá no verso 13, depois de Jeremias confiar no Senhor, o que acontece? Ele se sente animado novamente, ele sente alegria, porque ele sabe no fundo do seu coração e ele vê que Deus é aquele que salva o pobre e o necessitado
da mão daqueles que os oprimem. Então, se você está sendo oprimido, querido, fica tranquilo que Deus já está por dentro da tua situação, Deus está trabalhando nessa circunstância, talvez Deus esteja trabalhando em você na circunstância, mas no momento correto Deus vai te conceder o livramento necessário, beleza? Do verso 14 até o verso 18, nós temos aqui que a esperança do livramento de Jeremias não altera, a esperança desse livramento não altera a realidade do que ele sentia. E aqui o nosso profeta, ele relata realmente o que é que estava acontecendo, ele relata o sofrimento dele, ele relata os seus pensamentos, as suas angústias, né? E ele chega ao ponto aqui de dizer, poxa vida, eu estou sofrendo tanto, não devia nem ter nascido. Então as emoções, Deus permite que o profeta exponha as suas emoções de maneira clara, de maneira objetiva, não questionando a Deus, mas dizendo o que realmente ele sente por causa do momento que ele está vivendo. Então isso é natural, isso é comum. Isso é comum. Deus permite que nós façamos isso, porque nós estamos falando com Ele, nós estamos expressando para Ele aquilo que Ele já sabe. E aí nós estamos confessando para Ele, e aí Ele vai lá e nos restaura, né? Isso aqui foi a mesma coisa que Jó fez. Jó lá no capítulo 3 fez a mesma coisa, e lá no 42 Deus restaura Jó, como Deus também restaura o Jeremias aqui, lhe fortalecendo para que ele continue fazendo aquilo que agrada a Deus. Bom, no capítulo 21 aqui, nós já falamos do capítulo 19, né? Nós falamos do capítulo 20, e agora nós vamos falar do capítulo 21. No capítulo 21 aqui, eu quero dizer para você o seguinte, que desse ponto em diante, do capítulo 21, eu percebi aqui, que o que acontece, há informações específicas de alguns reis, dos últimos reis de Judá, especialmente o Jeoaquim e o Zedequias. E a maior parte dessa narrativa ela é escrita em meios de prosa, tá bom? Então vai ser bem legal a gente ler isso aí. E nessa sessão aqui em específico, que vai do 21, do 1 ao 10, essa sessão descreve o início do cerco da Babilônia em 588, que é já no reinado de Zedequias. Tá? Então aqui você vai perceber que o rei Zedequias manda o Pazur e o sacerdote Sofonias. Ó, esse Pazur aqui não é o mesmo do capítulo anterior. O do capítulo anterior é filho de Imer. E esse Pazur aqui é filho de Maazeias. Então é outro Pazur, tá bom? Então esse Pazur aqui, ele vai junto com o sacerdote Sofonias, não o profeta Sofonias. Não tem nada a ver, é o sacerdote. E eles dois, eles reconhecem a autoridade de Jeremias como homem de Deus, como alguém que estava profetizando em nome do Senhor, que tinha autoridade do Senhor. Então eles vão e suplicam para o Jeremias pegar a palavra do Senhor para ele. E Jeremias vai lá e fala. Só que Jeremias fala que a cidade vai ser destruída, que Deus está muito bravo, que a cidade vai ser destruída e que o rei Zedequias deveria se entregar. E aí o rei Zedequias reconheceu a autoridade do Jeremias. Ele reconheceu a autoridade profética do Jeremias. Porém, eu não sei se faltou coragem para enfrentar os seus assessores ali, né? Ou se faltou uma integridade moral para seguir a instrução do profeta. Eu não sei o que faltou ali. Mas o fato também que você vai perceber no 21, o 1 e o 2, tudo isso aqui é no 1 e 2, tá? Você vai perceber também que o Zedequias, ele não orou ao Senhor, como fez o rei Ezequias. O rei Ezequias, lá em 2 Reis 19, 14 a 29, e lá em 2 Crônicas 32, 20, ele ora ao Senhor porque ele confia. O rei Zedequias já estava tão melado no pecado que nem confiança tinha mais, ele não orou, só foi conversar com o profeta. E aí o Senhor respondeu aos mensageiros que já estava decretado. Não tinha conversa, não tinha jeito, e era fome, era morte, e espada e exílio. Só que aqui você vai perceber aqui no verso 8, muito embora Deus tivesse resolvido destruir Jerusalém, Judá e tudo, Deus ainda dá duas opções. Diga ao povo, lá no verso 8, diga a todo o povo, assim diz o Senhor, escolha entre vida e morte. Quem ficar, espada. Morreu, já era. E quem se entregar, quem se render aos babilônios, vão viver, lógico, talvez como escravo, mas vão viver, né? Vão viver, porque ele decidiu trazer calamidade por causa da desobediência do povo. Então, tipo assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, nesse ditado popular? Então, se ficar, morre.
se entregar, vai viver, mas vai ser escravo para aprender o que é bom para tosse. Tá? Porque com Deus não se zomba, não se brinca. As pessoas, tem muita gente hoje que está escrava de Satanás porque não ouve aquilo que Deus está dizendo. E quando não ouve o que Deus está dizendo, pode ter certeza, vai comer bolota de porco, vai rinchar e comer grama. Esse é o final. E lá no verso 13, fala assim que eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz estamos seguros. Por que esse povo é tão burro? Eles achavam que Jerusalém era inexpugnável. Só que eles não entenderam que as muralhas de Jerusalém não eram nada. Quem tornava Jerusalém inexpugnável era a presença de Deus. Quando Ezequias teve o livramento de Senaqueribe, sem uma flecha ser lançada, foi porque Deus assim determinou. Não foi porque o rei Ezequias foi bom. Não foi por causa disso. Mas foi por causa de Deus. E aqueles estavam sem Deus. Então Deus acendeu um fogo, uma ira, e ia destruir Jerusalém e não ia ter conversa mais. O Senhor havia protegido a cidade, mas agora lutaria contra ela. E ele diz lá assim, quer ver? Eu vou pegar aqui para você. Ele fala assim, ó, lá no verso, olha que interessante, lá no verso 10. Ela queimará do alto a baixo. E depois lá no verso 14, acenderei um fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao seu redor. Deus está muito bravo com esse povo. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Jeremias nos ensina a prestar mais atenção naquilo que Deus nos diz, para que nós não caiamos no laço do passarinheiro, de achar que a nossa vida está top como esse povo, e depois, quando a gente acordar, já acordar no inferno. Então vale a pena ler, aprender com esses textos, aprender com os erros desse povo, para que a gente não caia nesse laço do passarinheiro. Beleza? Olha quanta coisa legal. Tenho orado para que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações e, por favor, divulgue. Divulgue para os seus amigos, colegas, vamos edificar as pessoas, para que as pessoas tenham um ânimo, saibam que Deus é um Deus de misericórdia. Nós não podemos pisar na bola, aqui não está tendo misericórdia, mas depois de quantos anos? Quantos avisos? Quantas coisas? Nós temos Cristo que intercede por nós, nós estamos na época da graça, o Espírito Santo está derramado sobre nossas vidas, ainda é época de arrependimento. Por isso, vale a pena ler a palavra, porque senão nosso coração começa a endurecer de uma tal maneira que chega a um ponto que já não adianta mais cair lá que nem Romanos 1, a partir do verso 24, e aí Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos, e aí desgraçou tudo. Então não vamos permitir que isso aconteça conosco, amém? Vamos olhar essa palavra, nos animar e seguir com o Senhor, porque Deus é aquele que luta por nós. Amém? Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, para a glória de Jesus. Tchau, valeu!